Olá pessoal, bem-vindos a mais uma revisão de física. É quase meia-noite aqui em Maryland e eu só estou começando a falar sobre momento linear e colisões, hein? Só lembrando que a aula 6 sobre centro de massa é bem importante para entender essa aula aqui, então quem ainda não viu, corre lá porque vale a pena ver, beleza? Define-se o momento linear, ou quantidade de movimento de uma partícula, como sendo o produto de sua massa por sua velocidade. O momento linear é então uma grandeza vetorial, ok? Nós podemos formular a segunda lei de Newton em termos de momento da seguinte maneira: a taxa de variação no momento de uma partícula é proporcional à resultante das forças que agem sobre essa partícula e tem a mesma direção e o mesmo sentido que essa força. Se a massa é constante, então nós caímos na fórmula que nós já conhecemos. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Impulso é a grandeza física que mede a variação da quantidade de movimento de um objeto e a sua unidade no sistema internacional é Newton segundo. Ele é causado pela ação de uma força F atuando durante um intervalo de tempo ΔT. Para determiná-lo, é preciso integrar a força F no tempo. Se a força F for constante, basta multiplicá-la pelo intervalo de tempo considerado. Note que o impulso é dado pela área da curva no gráfico f de t. Para um sistema de n partículas, o momento total é a somatória dos momentos de cada partícula. Na aula anterior, nós mostramos que a resultante das forças externas é igual à massa do sistema vezes a aceleração do centro de massa. E para m constante, nós temos que a resultante das forças externas é igual à taxa de variação do momento do sistema. Quando estivermos considerando um sistema isolado, onde a resultante das forças externas for nula, o momento total do sistema é constante. Por exemplo, numa colisão entre duas bolas de bilhar, o momento total desse sistema isolado se conserva. O momento total antes da colisão é igual ao momento total depois da colisão. Para falar sobre colisões, eu preciso falar sobre o coeficiente de restituição. Essa grandeza dimensional caracteriza os diferentes tipos de colisão entre dois corpos. Ele é definido como a razão entre a velocidade relativa de aproximação imediatamente antes da colisão e a velocidade relativa de afastamento imediatamente após a colisão. A colisão perfeitamente elástica é caracterizada pela conservação total da energia cinética. Nesse caso, a velocidade relativa de aproximação e de afastamento dos móveis envolvidos na colisão não muda. Portanto, para esse tipo de colisão, o coeficiente de restituição assumirá valor igual a 1. A colisão inelástica é caracterizada pelo fato de que, após a sua ocorrência, os corpos envolvidos permanecem juntos. Sendo assim, não existirá velocidade relativa de afastamento e, portanto, o coeficiente de restituição será nulo. Nesse tipo de colisão, a perda máxima de energia cinética, sendo dissipada principalmente pelo som e calor gerados no momento da colisão. Na colisão parcialmente elástica, a velocidade relativa de aproximação será maior que a velocidade relativa de afastamento, e, portanto, o valor do coeficiente de restituição estará entre 0 e 1. Vamos para o nosso primeiro exercício. Um corpo A de massa igual a m1 é abandonado no ponto O e escorrega por uma rampa. No plano horizontal, choca-se com outro corpo B de massa igual a m2 que estava em repouso. Os dois ficam grudados e continuam o movimento na mesma direção até atingir uma outra rampa na qual o conjunto pode subir. Considere o esquema da figura e despreze o atrito. Qual a altura x que os corpos atingirão na rampa? Esse é um exercício clássico, né, gente, que cai em todo o vestibular. Entre o ponto O e o ponto P, há conservação de energia mecânica. A energia potencial gravitacional no ponto O será transformada em cinética no ponto P. A velocidade que o corpo A de massa m1 vai atingir o corpo B de massa m2 será a raiz de 2 gd. Logo após a colisão, ambos os corpos adquirem velocidade v. Pelo princípio da conservação da quantidade de movimento, nós temos que m1v1 é igual a m1 mais v2 vezes v. Daí nós tiramos que v vale m1 sobre m1 mais m2 raiz de 2gd. Note que a energia cinética não se conserva na colisão, mas a energia mecânica se conserva entre P e Q. Assim, a energia cinética após a colisão se transformará em energia gravitacional. Nós chegamos que x é igual a m1 sobre m1 mais m2 ao quadrado vezes d.
Alternativa C. Um canhão de massa mzão igual a 200 kg em repouso sobre um plano horizontal sem atrito é carregado com um projétil de massa m igual a 1 kg, permanecendo ambos nesse estado até o projétil ser disparado na direção horizontal. Sabe-se que esse canhão pode ser considerado uma máquina térmica com 20% de rendimento, porcentagem esta utilizada no movimento do projétil, e que o calor fornecido por essa máquina térmica é igual a 100.000 joules. Suponha que a velocidade do projétil após o disparo é constante no interior do canhão e que o atrito e a resistência do ar podem ser desprezados. Determine a velocidade de recuo do canhão após o disparo. Esse exercício é bem simples. A figura ilustra a situação do enunciado. À esquerda, o sistema se encontra em repouso, e à direita, o projétil avança com velocidade mais u e o canhão recua com velocidade menos v. Se o calor fornecido à máquina térmica é 100.000 joules e o rendimento de 20%, então o calor transformado em energia cinética vale 20.000 joules. Como essa energia cinética é apenas para acelerar o projétil, nós tiramos que U vale 200 metros por segundo. Pela conservação da quantidade de movimento no momento do disparo, nós temos que 0 é igual a mu menos mzão v, de onde concluímos que v vale 1 metro por segundo. Exercício 3. Quando solto na posição angular de 45 graus, mostrada na figura, um pêndulo simples de massa m e comprimento L colide com um bloco de massa mzão. Após a colisão, o bloco desliza sobre uma superfície rugosa, cujo coeficiente de atrito dinâmico é igual a 0,3. Considere que após a colisão, ao retornar, o pêndulo alcança uma posição angular máxima de 30 graus. Determine a distância percorrida pelo bloco em função de m, mzão e L. Olha que exercício legal esse, gente. Ele envolve conservação da energia mecânica, conservação da quantidade de movimento e teorema do trabalho e energia cinética. 3 conceitos importantíssimos de física. Na situação A, o pêndulo possui energia potencial gravitacional igual a mg L menos L cosseno de 45 graus. Essa energia será transformada em cinética na situação B, igual a meio de mvb ao quadrado. Nós obtemos que a velocidade vb é igual a raiz quadrada de 2gl 1 menos raiz de 2 sobre 2. Na colisão, a quantidade de movimento se conserva. Assim, a quantidade de movimento em B, igual a mvb, vai ser a mesma que a quantidade de movimento em C, igual a menos mv mais mzão vzão. Mas após a colisão, a energia mecânica do pêndulo se conserva, e de forma similar ao item 1, nós descobrimos que V é igual a raiz quadrada de 2gl 1 menos raiz de 3 sobre 2. Assim, jogando as expressões de Vb e V na equação de conservação da quantidade de movimento, nós obtemos a velocidade Vzão. O bloco de massa mzão percorrerá uma distância d que pode ser calculada aplicando o teorema da energia cinética. Nós temos que o trabalho da força de atrito é igual à variação da energia cinética. Como a velocidade final do bloco é zero, a variação da energia cinética é igual a menos meio de mzão vzão ao quadrado. E o trabalho da força de atrito igual a menos mi mzão gd, de onde vem que d vale vzão ao quadrado sobre 2 mg. Substituindo as expressões, nós obtemos a resposta do enunciado. Observação: não consideramos o caso em que m é maior que mzão, situação em que m, imediatamente após a colisão, teria movimento para a direita. Exercício 4. Um objeto de massa m é projetado no ar a 45 graus do chão horizontal com uma velocidade v. No ápice de sua trajetória, este objeto é interceptado por um segundo objeto de massa mzão e velocidade vzão que havia sido projetado verticalmente do chão. Considerando que os dois objetos se colam e desprezando qualquer tipo de resistência aos movimentos, determine a distância d do ponto de queda dos objetos em relação ao ponto de lançamento do segundo objeto. Esse é um exercício que eu considero difícil. Se vocês quiserem, vocês podem pausar o vídeo para tentar resolvê-lo. Notem que o enunciado não especificou se a massa mzão está subindo ou descendo. No ápice da trajetória da massa m, existe apenas a componente horizontal Vx da velocidade inicial v, dada por v cosseno de 45 graus. A altura máxima h atingida pelo objeto de massa m pode ser calculada por Torricelli, lembrando que a velocidade inicial em y vale v seno de 45 graus. Pela conservação da quantidade de movimento em x,
é possível obter a velocidade final do conjunto na horizontal. E pela conservação da quantidade de movimento em y, é possível obter a velocidade final do conjunto na vertical. Lembrando que mais Vzão indica o caso de colisão quando o corpo de massa mzão está subindo e menos Vzão quando ele está descendo. Para calcular o tempo gasto pelos objetos para eles chegarem no chão, nós vamos usar a função horária da posição na vertical. Perceba que nós temos uma equação de segundo grau em t que pode ser resolvida por Bhaskara. A distância horizontal pedida é simplesmente v final de x vezes o tempo de descida. Exercício 5. Considere uma bola de basquete de 600 gramas a 5 metros de altura e logo acima dela uma de tênis de 60 gramas. A seguir, num dado instante, ambas as bolas são deixadas cair. Supondo choques perfeitamente elásticos e ausência de eventuais resistências, e considerando g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, assinale o valor que mais se aproxima da altura máxima alcançada pela bola de tênis em sua ascensão após o choque. O IT está sempre cobrando exercícios desafiadores. Vamos primeiro calcular a velocidade de chegada ao chão de ambas as bolas. Usando Torricelli, nós descobrimos que V1 é igual a 10 metros por segundo. Sendo a colisão perfeitamente elástica, a bola de basquete bate no chão e volta com a mesma velocidade. Agora vamos analisar o choque entre as duas bolas. Nós sabemos que o coeficiente de restituição vale 1. Assim, a velocidade relativa entre os dois corpos na aproximação é igual à velocidade relativa no afastamento. A velocidade relativa na aproximação vale V1 mais V1 e no afastamento V3 menos V2, como indicado na figura. Aplicando a conservação da quantidade de movimento em y, nós temos que mzão V1 menos mv1 é igual a mzão V2 mais mv3, de onde vem que V3 é igual a 290 sobre 11 metros por segundo. Nós temos agora a velocidade inicial da bola de tênis, a final vale 0 e a aceleração da gravidade. Assim, é possível usar Torricelli e calcular a altura h que a bola de tênis irá subir. Nós chegamos na alternativa E. Eu vou deixar esse exercício de desafio para vocês resolverem. Dois corpos de massa M1 e M2 estão ligados por um fio inextensível que passa por uma polia com um atrito desprezível, sendo M1 maior do que M2. O corpo M1 repousa inicialmente sobre um apoio fixo. A partir de uma altura h, deixa-se cair sobre M2 um corpo de massa M3 que gruda nele. Sabemos que M1 maior do que M2 mais M3, pode-se afirmar que a altura máxima atingida por M1 será... A solução desse exercício pode ser baixada no meu website. Se vocês tiverem alguma dúvida ou se estiverem gostando das revisões, deixem um comentário. Até a próxima, pessoal!